Estava a referir ao próximo tema. O próximo tema tem a ver com autocarros de transporte de alunos, de estudantes, que aparentemente serão falsos e que será uma espécie de estratégia russa para, dentro dos autocarros, aproveitarem sob uma ocultação, uma camuflagem de que estão a transportar crianças, para aproveitar para transportar material logístico que vai em direção aos militares. E até marcam estes autocarros com a palavra crianças. Certo, exatamente. E mais, quer dizer, o que a Ucrânia fez quando foi atacado o teatro de Mariupol, no chão, em letras garrafais, estava exatamente o mesmo. Está aqui atrás, por trás deste sacerdote, está aqui escrito crianças em sírio. É Dieti, que quer dizer e, crianças. Portanto, isso não impediu a Rússia de cometer um horrendo crime de guerra, que todos nós testemunhamos. O que é que está a acontecer? E é isso que os serviços de informações ucranianos dão a conhecer a todos nós. A Rússia está a fazer um pouco aquilo que se faz na guerra assimétrica, quando há um exército regular, como por exemplo o exército israelita, a atacar a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, vamos lá ver, o Hamas é uma força no fundo irregular e utiliza técnicas próximas das ações subversivas ou de guerrilha. Isto não é próprio de um exército regular. Isto até configura digamos, um atentado àquilo que são as Convenções de Genebra. Portanto, isto é uma forma irregular de fazer chegar abastecimentos, que é disto que se trata, são abastecimentos que têm destino às tropas que combatem na frente. Aqui, designadamente, a Frente Leste ou a Frente Sul. E isto, a Ucrânia está aqui a inscrição. Portanto, documenta, isto foi filmado nesta região a sul. Portanto, e o Francisco ainda há bocado referiu aquela estratégia de praticamente cortar tudo que são linhas de abastecimento logísticos. Principalmente começou pela Crimeia ocupada, mas também se está a estender aos oblastes de Luhansk e de Donetsk. Portanto, de qualquer maneira, e nós já mostramos aqui muitíssimas vezes estradas, que são vias, são artérias estradais, artérias logísticas e até ferroviárias, e vimos a quantidade imensa de viaturas militares que estão completamente destruídas. Portanto, uma forma de evitar a destruição é da forma que estamos a ver aqui, fazer-se passar por autocarros de crianças para não serem atacados pelas forças ucranianas. Mas o que dizem as forças ucranianas é que estão vigilantes e que não deixarão passar este tipo de situação. De qualquer maneira, eu diria que a Rússia já chegou. Sim, esse é um bom ponto, porque estas operações de simulação, exatamente, estão aqui a ocultar um objetivo para tentar furtar os ataques a este género de movimentações. E se a Ucrânia atacar uma viatura destas, já percebi, ou duas, o que é que vai acontecer? Estão a atacar autocarros escolares. Ora, está. Mesmo que seja exatamente isto, o que é que o Kremlin vai dizer? Que a Ucrânia está a cometer um crime de guerra horrível. Porquê? Porque está a atacar autocarros amarelinhos onde dizem crianças. Isto é uma operação de falsa bandeira. Isto é uma operação de falsa bandeira e é uma forma pouco canónica de fazer transportar abastecimentos para as tropas. Isto é de facto inusitado. Como é que o dito segundo maior exército do mundo chega, passado 4 anos e meio, a este tipo de situação. Isto é de facto extraordinário. Mas o general usou aí uma expressão que também se aplica à nossa próxima história, que é ao que chegou a Federação Russa. Ao que chegou. Porque a próxima história é esta que já estamos a ver algumas imagens. Quando o espectador do Now vir exatamente o que é que se passa com estas imagens, até vai ficar confuso, até vai ficar a pensar, isto é uma brincadeira, mas isto é uma brincadeira? Não me parece. Aliás, é mais que uma fonte que nos dá a conhecer este pequeno clipe de vídeo. O primeiro aparece sem legendas e este segundo aparece com legendas. E eu já vou explicar porquê. O que é que nós estamos a ver aqui? Isto é uma metralhadora quádrupla, estamos a ver aqui, rotativa, ao estilo Gatling, de fabrico norte-americano, e que foi concebida para colocar nos helicópteros de ataque nos IND. Não helicóptero ainda do tempo da União Soviética até. Mas isto não está no helicóptero? Não. A vontade de combater a ameaça aérea, que agora é diária, nós vimos ali aquele diagrama, são imensos os drones ucranianos que atacam todas as noites a Federação Russa.
para criar os tais grupos móveis, à semelhança do que a Ucrânia faz, a Rússia fez aqui uma ligeira adaptação. Retira, aliás, não, esta poderá não ter sido retirada de um helicóptero, como é óbvio, mas existem em depósito metralhadoras destas. Isto são o calibre é 12.7, quádrupla. Portanto, é muito pesado. É isso muito que está pesada e é capaz de disparar este sistema 5.500 tiros por minuto. É uma cadência absolutamente assustadora. Sim. O que é que estamos a ver aqui? Isto é um exercício para treinar as tripulações, para treinar as guarnições deste tipo de equipamento. Este reparo foi montado em cima, parafusado em cima de um caminhão, da traseira de um caminhão. E estamos a ver aqui 2 militares ucranianos, que eu diria muito pouco profissionais, eu diria quase sem treino rigorosamente nenhum. Não morreram por acaso? Não morreram por acaso. E um deles, ao iniciar uma ação de disparo, é evidente que uma cadência de tiro desta natureza tem que segurar de forma firme. Não segurou e ele próprio, quando estava agarrado aqui à própria metralhadora, acaba por ser projetado de cima da viatura. O outro militar que estava a dar instrução a este militar, acaba por não levar uma rajada de tiros por acaso. Escapa por acaso. Quer dizer, aliás, nós vimos, alguns dos tiros passaram a arrasar a sua própria cabeça. Portanto, no fim, o que é que estamos a ver? Estamos a ver este militar, vimos ali, o Colarão, vimos agora, a tentar parar a rotação desta metralhadora e agarra diretamente no tubo. É evidente que o tubo quente, o tubo é a escaldar, não sei se ficou com pele na mão. Portanto, o que é que isto significa? Lá está aquilo que o Francisco disse, e eu vou repetir, ao que isto chegou. Sim, ao que isto chegou, de facto. Isto é uma falta absurda de treino e de capacidade deste tipo de guarnição. É absolutamente impressionante, aliás. Não lhe acerta, porque ele baixa-se a tempo. É incrível, é tudo incrível, tudo neste vídeo é incrível. E no fim vê-se este homem, este militar que é projetado, e depois a subir para a própria viatura novamente. Sim. Vamos avançar com outro vídeo que agora foi publicado pela Federação Russa e que mostra o poder de destruição de uma determinada bomba que eles terão lançado em Zaporizhia. De vez em quando as Forças Armadas da Federação Russa dão-nos a conhecer algumas destas situações. São situações em que eles pretendem fundamentalmente mostrar no âmbito interno. Sim, a capacidade que tem. E negar que a Rússia, e dizer que a Rússia continua com a iniciativa no campo de batalha, que está tudo a correr muito bem. Mas o que vemos aqui, isto é em Orikiv. Orikiv é uma vila da Frente Sul, aliás, fica na confluência da Frente Leste com a Frente Sul, já fica aqui na região de Dnipropetrovsk. E o que vimos foi o lançamento de uma bomba de aviação de 3 toneladas. 3 toneladas de bomba. 3 toneladas de bomba. É por isso que vemos este cogumelo. Isto, no fundo, é um cogumelo semelhante, mais pequeno, é evidente, mas este tipo de cogumelos só são provocados por explosões absolutamente gigantescas. E esta é uma delas. São 3.000 quilos de TNT. TNT, eu julgo que aqui, até pelo tipo de explosão, será um explosivo muito mais potente até que o TNT. Pela observação do início da explosão, até me parece ser termobárico. Sim, percebe-se aqui por este movimento, não é? Mas é absolutamente impressionante. Uma explosão destas, quer dizer, quem estiver aqui nesta região não tem qualquer possibilidade de sobreviver, como é óbvio. Vamos agora olhar para o quadro que nós mostramos todos os dias com o número de ataques que a Federação Russa faz sobre território ucraniano. Aqui, neste caso, são números até às 9h30 desta manhã. Desta manhã. Curiosamente, foram 134 drones, drones de ataque, a maioria deles Shahed, Italmaz e outros. E aqui, 3 mísseis KH-59 ou 69. São mísseis guiados de avião, são mísseis, no fundo, de cruzeiro, não são mísseis balísticos. Aliás, tanto não são que a Ucrânia conseguiu interceptar os 3. Os 3 foram interceptados? Foram os 3 interceptados, portanto não provocaram destruição desta feita. Dos 134 drones foram interceptados 123. Diria que a Ucrânia voltou às taxas de eficácia a que nos tem habituado. Neste caso particular, 92% esta noite.
Sim. Portanto, 100% em mísseis e 92% em drones. E daí que o número de feridos, ou melhor, o número de mortos tenha sido praticamente nulo durante os ataques desta noite. No entanto, há várias imagens de muita destruição que hoje aconteceu em vários foram locais. 5 regiões que foram atacadas por 6 drones. Sim. Zaporizhia, Dnipropetrovsk. Em Zaporizhia, que temos 4 feridos a lamentar. Em Dnipropetrovsk, fundamentalmente na região de Nikopol, onde temos o registro de um ferido. Temos também na região de Kherson. 4 feridos. Sim. 4 feridos, 4 homens mais uma mulher. E também em Odessa. Em Odessa também temos aqui 6 feridos. Não temos nenhum morto, mas depois ainda temos um outro ataque. Sim, já lá vamos. A um navio. Eu muitas vezes digo isto neste momento e não há como não dizê-lo. Mais uma vez, alvos civis. A grande maioria, alvos civis. Inclusivamente aquele a que eu já me referi, que é um navio que foi atacado, um navio que trazia, que estava a carregar num dos portos ucranianos, e aí também é um alvo civil, obviamente. Porque nem sequer era um navio ucraniano, tampouco, era um navio internacional. O Gana, se a memória não me falha. Mas, Ó General, vou-lhe pedir aqui alguma paciência porque, de facto, o Kremlin está a acompanhar o que se está a passar e também, nomeadamente, a esta reunião que é muito importante e que hoje decorre em Paris, João. É isso mesmo, Francisco. O Kremlin garante que está a acompanhar de perto esta reunião da chamada coligação dos dispostos. O porta-voz Dmitry Peskov acusa os países participantes de quererem prolongar a guerra e de tentarem impor uma derrota estratégica à Rússia. Moscovo assegura ainda que continua a monitorizar a origem dos ataques com drones contra o território russo e rejeita as acusações relacionadas com a violação do espaço aéreo dos países bálticos. Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Это коалиция подстрекательной войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно. Esta coligação, Major-General, é uma coligação importante, até porque tem já mais 2 proponentes, a Moldávia e a Macedónia do Norte, fizeram saber que queriam fazer parte desta coligação. Porquê é que a coligação é tão determinante e tão importante para a Ucrânia? E é importante não apenas para estes 37, agora com mais 2 aspirantes, mas também é importante para o Kremlin. Porque o Kremlin, aliás, tivemos a ver a reação do Sr. Peskov, continua com o mesmo tipo de narrativa. A guerra só existe porque o Ocidente apoia a Ucrânia. Quer dizer, a guerra existe porque a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Quer dizer, é evidente que a Ucrânia tem todo o direito a repostar. E neste momento, o ideal, e aquilo das palavras que podemos inferir do Peskov, é que o ideal era que a Rússia continuasse a fazer uma guerra sem ter, naturalmente, digamos, sem os seus cidadãos se aperceberem que existe uma guerra. Sim. E que essa guerra tem resposta por parte da Ucrânia. Bom, isto é normal, é este tipo de narrativa. Ora bom, esta reunião é importante e neste momento é importante, sobretudo, por um aspecto que é transcendente no que toca à proteção das populações ucranianas, que é um sistema de defesa antiaéreo que seja capaz de dar também resposta. Eu há bocado referi, estes mísseis não eram balísticos, porque se fossem balísticos... Era muito mais difícil. Era muito mais difícil, até porque a Rússia sabe e o Kremlin sabe que neste momento a Ucrânia tem uma escassez enorme de mísseis antibalísticos, ou seja, mísseis para o sistema Patriot. E uma das razões desta reunião é reunir estes 37, na sua grande maioria países europeus, mas também assinalar aqui o caso do Japão, da Nova Zelândia, da Austrália. E o Japão é muito importante porque o Japão é dos poucos países do mundo que tem licenças para produzir sistemas Patriot PAC-3, mísseis PAC-3. Do espaço europeu também há um país que tem licenças, que é a Alemanha. A Alemanha também tem. Portanto, este é um aspecto. Uma das grandes discussões de hoje em Paris é conseguir que destes países todos, alguns deles disponibilizem mísseis para os interceptores Patriot. Sobretudo o PAC-3, que é o sistema
que é altamente eficaz contra mísseis balísticos, dando sequência àquilo que a Polónia já fez. A Polónia, das suas reservas, forneceu 5 mísseis. Sim. Bom, é de louvar, mas temos que ser pragmáticos. Sim, mas 5. 5 mísseis não chegam sequer para carregar um lançador. Sim, um claro, lançador 6, tem não é? 6 tubos. Sim. Portanto, é melhor que nada. Mas o que se espera é que no final do dia, ainda não sabemos os resultados, que muitos destes países vão às suas reservas e forneçam à Ucrânia. A Ucrânia já prometeu que depois repõe quando receber do fabricante norte-americano. Outro aspecto, este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, acelerar o fornecimento dos sistemas Aster 35 SAMP-T, de fabrico franco-italiano, e que neste momento, e há uma promessa da Itália e da França de até ao final do ano, colocarem o Aster 30 SAMP-T, conhecido sistema Mamba, NG. NG quer dizer New Generation. E esta nova geração pretende ser algo praticamente tão eficaz como são os sistemas Patriot PAC-3. Portanto, esse é outro dos aspectos, acelerar o fornecimento deste sistema de fabrico europeu antibalístico, franco-italiano. Portanto, este é outro aspecto muito importante. E um terceiro aspecto, que faz parte da agenda, é acelerar o projeto de fabrico dos sistemas antibalísticos europeus, baseado fundamentalmente num sistema que foi engendrado, foi concebido na Ucrânia e ao qual já nos temos referido aqui, que é o sistema Freya, que é de fabrico inteiramente europeu e desenvolvido inicialmente pela Ucrânia e que espera que tenha a participação dos outros países, designadamente a Alemanha, a França e a Itália, que têm uma experiência já grande na produção de sistemas antibalísticos. Estes são os principais aspectos da reunião, da agenda, que constam da agenda desta reunião de hoje. Muito bem, nós vamos mudar de conflito, até porque hoje há desenvolvimentos no outro conflito, no Médio Oriente, João. É isso, Francisco. O presidente norte-americano diz que os Estados Unidos vão controlar o Estreito de Hormuz e pretendem restabelecer o bloqueio naval ao Irão. Donald Trump recorreu ao Truth Social para dizer que o Estreito de Hormuz está aberto com ou sem Irão. O presidente dos Estados Unidos pretende voltar a impor o bloqueio ao Irão, garantindo que todos os outros países terão acesso justo e livre ao Estreito. Trump assume que os Estados Unidos serão os guardiões do Estreito e que, por uma questão de justiça, deverão ser reembolsados em 20% sobre toda a carga transportada no Estreito. Mas, Sr. General, já estamos a falar do conflito no Médio Oriente, até porque nos últimos 3 dias, desde sábado, tem havido constantes ataques de parte a parte. Hoje temos aqui algumas das fotografias que mostram alguns dos últimos ataques. Da quarta onda. Sim. Aliás, ontem às 5 da tarde, do Washington, muito mais tarde, naturalmente, no Golfo, no Médio Oriente e aqui no Golfo Pérsico. Portanto, foi levada a cabo a quinta vaga de ataques. Aliás, isto é dito pelo CENTCOM. Foram atacados cerca de 90 alvos no Irão. Os alvos estão concentrados fundamentalmente na faixa litoral. Sim, sabemos que foi atacado Bandar Abbas, foi atacada a ilha de Keshmer, foram atacados uma série de instalações a partir das quais são levados a cabo os ataques aos navios mercantes. Aliás, já foram atacados 5 navios. E o que é dito pelo próprio CENTCOM é que mais esta onda de ataques é provocada por aquilo que o Irão tem feito. É atacado mais um navio. Portanto, foi isto que aconteceu. Por outro lado, o Irão, aliás, estamos a ver imagens disso, o Irão também atacou algumas bases norte-americanas. No Kuwait, certo? No Kuwait, no Catar e também na Jordânia. Aliás, há confirmação por parte das autoridades da Jordânia que interceptaram no mínimo 5 mísseis. O Kuwait diz que não dá um quantitativo, não diz quantos, mas que o sistema de defesa antiaéreo kuwaitiano interceptou vários drones e mísseis que foram lançados sobre o Kuwait e designadamente sobre bases norte-americanas na região destes 3 países que eu referi. Há aqui uma teimosia. Há aqui uma grande teimosia. O Irão diz que controla o Estreito de Hormuz e que o quer continuar a controlar e que não permite que seja utilizada a Rota Sul, que é a rota que passa nas águas territoriais de Omã. Sim. E o próprio Estados Unidos, o seu presidente e o CENTCOM dizem, não, nós controlamos o Estreito está aberto e não está fechado e nós estamos aqui para apoiar a navegação
de todos os vasos mercantes que pretendam atravessar as águas do Estreito. Portanto, é isto que está a acontecer, no fundo.